Parashá Bereshit, eu tenho uma predileção especial por essa Parashá, porque é a Parashá do meu nascimento, Baruch Hashem. Apesar que eu fiz aniversário já vai quase um mês atrás, mas por causa da questão do... Mas é talvez uma das Parashot mais mística de todas as Parashot. Eu espero que vocês não saiam falando que eu sou um herege aqui hoje, porque eu vou abordar bastante coisas místicas, tá bom? Muita coisa mística. Então, antes de falar sobre essas questões, devo alertar os irmãos, existem quatro tipos de interpretação bíblica: a literal, que é o Pshat, temos o Remes, que é a dica, temos o Drash, que já envolve a questão filosófica, né, e de conexões, e tem a Sod, que é a interpretação mística, percebe? Então nós vamos abordar algumas coisas que quando eu for falar, e se você for interpretar no Pshat, no literal, você vai levantar da cadeira e já vai embora. Então não saia, não saia antes de eu falar a interpretação no Sod ou no Drash, percebe? Então isso aqui vai ser um exercício importante para a gente entender as coisas do Bereshit. Primeiro versículo, nós já começamos aqui. No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Baruch Hashem. Nós sabemos que, segundo os nossos sábios, esse relato da criação fala céus e terra, né? Deus criou os céus e a terra. E aqui nós podemos entender de uma forma clara que Deus criou os céus, e o céu sempre vai estar no plural, Shamayim. Então nós estamos falando de mais de um céu. Não existe um céu, não existe só esse céu, né? Que seria o primeiro céu onde as aves voam. Nós estamos falando em dimensões celestes. Segundo a tradição judaica, existem 7 níveis de céus. Cada nível de céu existem moradores celestiais. Nós não vamos falar sobre isso hoje, mas para explanar, quando Moshe Rabbeinu ele teve uma visão nos céus, aqueles 40 dias, ele foi para o 4º céu, onde está o Bet HaMikdash celeste. Rav Shaul subiu ao 3º céu. Alguém fala: mas isso aí tirou da onde? Vai lá na Brit Hadashah e vai ver que Shaul fala que ele foi até o 3º céu, que é um lugar espiritual, que é o primeiro nível totalmente espiritual. Porque no primeiro céu, que é esse que nós conseguimos contemplar, nós vamos ver um paralelo. Ou seja, podemos ver, podemos sentir o vento, podemos ver um espaço, podemos ver as aves voando no céu. A gente também pode voar nesse céu, no avião, ou pular de paraquedas. Um mais louco aí pula de paraquedas. Está no primeiro céu. O 2º céu já é o céu dos astros. Mas paralelamente a esses 2 céus, existe um céu paralelo, que é o espiritual. Aqui nós não estamos enxergando nenhum anjo, nenhum ser celeste, mas com certeza existem seres celestes nesse céu, primeiro céu, onde nós não estamos enxergando. Às vezes o Eterno abre os olhos de alguém e consegue contemplar. Abre os olhos e a pessoa consegue ver no primeiro céu um ser celeste. Bom, eu não vou falar sobre os céus, mas nós vamos falar sobre a criação.
no princípio Deus criou esses céus, existem também mundos que são paralelos aos céus. Então nessa criação, quando Deus fala, a Torá fala que criou os céus e a terra, está falando que criou todos os céus e a terra onde nós estamos. E o Espírito, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus estava presente. Então a manifestação divina de Deus estava presente na criação, não somente na terra, mas também nos céus. Mas a Torá oral diz que existe uma criação anterior a isso. Existe uma criação no momento onde Deus fez o tempo. Aqui o tempo já estava criado. E é interessante, a gente tem algumas dicas. Bereshit bara, Bereshit começa com Beit. Beit é a segunda letra. A primeira seria um Aleph. Então nós vamos ver na Torá, inclusive na Brit Hadashah também, uma existência antes da fundação do mundo. O próprio Mashiach é criado antes da fundação do mundo. Por isso aqui que a Torá não começa com Aleph, começa com Beit. E quando nós vamos fazer a leitura da Torá como foi feita aqui, para quem conhece os Tamim, o cantilhado, é interessante que quando a gente começa o Bereshit cantilhado, a gente consegue entender que é como se a gente estivesse cantando uma música do meio, no meio da música. Tem partes da leitura da Torá que a gente começa a ler, dá entendimento que como se estivesse começando um capítulo. Não tem capítulo na Torá, mas a gente entende que é como se fosse um começo. Mas essa leitura da Torá, ela como se fosse no meio da música. Não conota um começo de música, mas um meio. Isso vem nos mostrar também, meus amigos, que existe um texto que não foi escrito. Não que uma vez tinha sido escrito, não, começou aí. Mas existe uma realidade anterior ao Gênesis que nós temos hoje. Baruch Hashem. E antes de todas as coisas, nós vamos ver que a mística judaica ela vai falar que antes de Deus criar os céus e a terra, ele estava só. Só existia Deus antes da criação, na eternidade. E o Eterno desejou doar. O Eterno desejou reinar. E ele era único. Ele era único no sentido também, não só de existência, mas de realidade, de preenchimento. Não existe o tempo e nem o espaço. Isso tudo é criação divina. Mas na existência, na realidade, Deus preenchia a realidade. Não existia nada além de Deus. Nada. Daí ele resolve doar, criar, governar, reinar. E o que ele faz? Se só existe ele, não tem espaço para criação, porque ele preenche tudo, não existe nada. E ele tem que fazer um conceito judaico místico que diz que é o tzimtzum. Quer dizer, é uma contração dele mesmo. Mas no livro de Yetzirah, o livro da criação, que é atribuído a Avraham Avinu,
diz que o mundo foi criado com Sefer, Saf e Sipur, ou seja, os termos de Shana, Olam e Nefesh. Shana quer dizer ano ou tempo. Olam quer dizer mundo ou eternidade. E Nefesh quer dizer alma ou espírito. Então ele criou o mundo com esses três elementos. Estavam presentes. Ele criou isso. Primeiro ele fez um tipo de uma contração dele mesmo. Só que Deus se manifesta com uma luz infinita. Então quando ele faz a contração na sua manifestação, que é a própria luz. Só que tem um problema. Nada pode suportar a sua presença plena. Se ele faz uma contração, um tipo de um vácuo dentro dele mesmo, um espaço dentro dele mesmo, Deus, ele está em todos os lugares. Por que ele fez essa contração? Ele criou um espaço dentro dele mesmo para poder criar algo que é além dele, que é uma criação, que não é ele, mas é além dele. Só que nada pode existir sem a presença de Deus, e nada pode existir com a presença plena de Deus. Então, a manifestação divina, que é a própria luz, os sábios dizem que ela foi contraída, que na verdade a luz da sua manifestação que foi contraída para que pudesse existir as coisas ali dentro. Isso é muito interessante. Porque se ele faz um vácuo sem a presença dele, nada pode existir. Se ele não faz o vácuo, nada pode existir. Então ele tem que se contrair. Baruch Hashem. E ele teve a motivação primária em doar. Deus é amor, ele quer doar. Ele ama. E ele doando, ele reina. Baruch Hashem. Porque ele reinando e a sua palavra, a sua vontade imperando, isso nos dá vida. Sem a sua vontade e sem a tua presença, nós não temos vida. Então o eterno estava só na existência. Só o eterno vive, nada além dele. Baruch Hashem. Depois dessa contração, abrindo um espaço para os seres sendo criados, o Eterno cria o Mashiach, que é o primogênito da criação. A luz é uma forma de manifestação. Não estou falando de luz como a gente entende. Tudo o que foi falado, a gente não pode entender exatamente como a gente vê nesse mundo, porque existem outros mundos. E existem coisas que nós nunca contemplamos, nunca vimos. Então, justamente a Kabbalah, ela utiliza elementos desse mundo para poder ser um instrumento de entendimento, para a gente entender o que tem no outro mundo que a gente nunca viu. Nunca vimos, nunca entendemos. Então elas utilizam muita metáfora. Quando a gente entende a ideia da metáfora, não vendo a metáfora como literal, mas a ideia daquilo que a metáfora está nos ensinando, a gente começa a entender um pouquinho, bem pouquinho do que é essa realidade espiritual. Baruch Hashem. Então, nós não vamos ver, meus achim, olha só como a Brit Hadashah é uma literatura judaica e mística, cabalística, importante. Nós não vamos ver no Taná, na Torá, tão claro esse conceito de Tzitsum como nós vemos na Brit Hadashah. Mas como, Maurício?
lá em Atos, capítulo 17, 27 e 28 diz assim: Rav Shaul, ele começa a falar para os pagãos sobre conceitos de divindade, e ele fala assim: para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, o eterno, a divindade, ainda que não está longe de cada um de nós. Rav Shaul está falando que o eterno não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos nele e existimos nele. Rav Shaul está falando que nós estamos vivendo dentro de Deus, que é o conceito do Tzimtzum. Exatamente, porque Deus é infinito, Deus é tudo, gente, e nós estamos lá dentro. Nos movemos em Deus, vivemos em Deus, Baruch Hashem. E nós temos como Deus criou o universo. O que nós vamos falar agora é algo que a gente tem que entender de uma forma metafórica. Entendeu? Primeiro, o Eterno criou o Mashiach. A mística judaica vai falar que primeiro Deus criou o Adam Kadmon. Adam Kadmon é o primogênito de toda a criação. Então vamos entender de uma forma bem metafórica. Deus faz o Tzimtzum e ele cria tipo de um receptáculo. Um copo cabe água. Será? Tem água aqui. Sem o copo, como é que vai ficar a água? Ela vai se espalhar, né? Vai cair no chão. Certo? Para ter ordem, precisa de ter um receptáculo. Então, o Eterno cria o Adam Kadmon. Ele é a planta do universo. Isso é tudo metáfora. Ele é o croqui, ele é a planta, ele é o primogênito. E daí ele começa a colocar a sua luz aqui. E ele vai gotejando. E esse receptáculo vai recebendo. Não tem como, né? A gente tem que entender isso de uma forma metafórica, tá? Daí quando chega até o final, ele começa a transbordar. E no transbordar desse receptáculo são criados os céus e a terra e o universo. Esse receptáculo é Yeshua, o Mashiach. O Adam Kadmon, o primeiro homem, quando ele está, por isso que nós vamos ver que nele foram criadas todas as coisas, para Brit Hadashah. Nele foram criadas todas as coisas. Para ele foram criadas todas as coisas, porque ele vai reinar e ele reina todo o universo em nome do Eterno. Ele não é Hashem, mas ele reina em nome de Hashem. Não existe nada que possa se comparar com Adão Kadmon. Nada. Somos a coroa da criação. De toda a criação, inclusive os anjos, né? Nós temos atributos divinos. Vamos falar sobre imagem e semelhança, né? Que é as palavras Tselem e Demut, né? Imagem e semelhança. Ela tem muito a ver com a questão de midot, de atributos que tem em nós, que tem em Deus. Só que em Deus é infinito e em nós é finito. Nós somos semelhantes a esse ponto. Mas, meus ahim, nele foram criadas todas as coisas. Mashiach,
Veja bem, Deus deu para Mashiach todas as coisas. É como ele está recebendo presentes e presentes e presentes e presentes e presentes. Tudo é nele. Então, tendo esse entendimento místico, a gente pode entender que Paulo fala lá em Colossenses 1,15, que diz que Mashiach é a imagem do Deus invisível, a imagem visível do Deus invisível. Não que ele seja o Deus invisível, mas que ele projeta características, atributos do Deus invisível. Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível? O primogênito de toda a criação. Então, esses textos vai falar que ele é o primogênito, ou seja, o Adam Kadmon, que a Kabbalah diz que é o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra. Porque nele foram criados. Nele. Coisas visíveis, coisas invisíveis. Isso é Brit Hadashah. Colossenses 1,15. Sejam tronos, ou seja, autoridades. Nele foram criadas as autoridades, ou seja, ele é superior sobre todas as autoridades. Cada nível de céu existem um arcanjo. O arcanjo não é um tipo de anjo, ele é o representante de cada céu. Um arcanjo é uma autoridade máxima daquele céu. E Mashiach ele é acima de cada autoridade. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, seja toda a categoria, até de Shendalet, de demônios. Ele está acima de todas as coisas. Tudo foi criado por ele e para ele. Na verdade aqui a tradução por ele, não que ele seja o criador, mas nele foram criadas as coisas. Para ele reinar, mas para a glória do Pai. Para a glória do Pai. Ele é o rei, mas Mashiach, ele é o seu príncipe, seu filho. Nele foram criados, nele para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Olha como esse texto é místico, meus amigos. Como ele se encaixa na Kabbalah da criação, do Adam Kadmon. E ele é o cabeça da Kahal, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Quando fala, ele tem a plenitude da divindade. Vamos voltar aqui no Adam Kadmon. Uma imagem aqui de um receptáculo. Ele tem a plenitude, ou seja, como criatura de Deus, ou criação de Deus, ou unigênito de Deus, único do gênero, o primeiro, ele se diferencia de Deus pela sua limitação. Deus, ele é ilimitado, infinito, mas o Adam Kadmon, ele é acima de tudo, como nós falamos. Nada pode se comparar a ele,
mas ele tem o seu limite. O transbordar, quando Hashem começa a trazer a luz da criação sobre ele, e ele começa a transbordar a luz por todos os seus poros. E ele começa, e aquilo que sai primeiro dele começa a fazer todas as coisas, então vai criar os mundos mais elevados, como o Atzilut, um mundo que não existe nada além da emanação divina, ou seja, não existe filtros entre esses mundos. No Atzilut não existe filtro, ele vai ter um filtro para ir para o mundo de Beriá, e depois um outro filtro para vir no mundo de Yetzirá, e depois um outro filtro para vir para esse mundo que é o Asiá de ação. O que sai de Adam Kadmon vai criar todos esses mundos, e cada mundo vai ter a sua limitação de revelação divina. Quanto mais perto de Hashem, maior a revelação. Quanto mais longe de Hashem, menor a sua revelação. Até o nosso mundo, que é o mundo de Asiá, onde existe revelação, mas ela é muito mais oculta do que os mundos espirituais. Nós não vemos anjos, nós não vemos coisas celestes aqui, nós vemos coisas terrestres. Mas quando nós olhamos para o nosso próprio corpo, para uma árvore, pelas coisas criadas, Rabi Shaul fala lá em Romanos 1, que é impossível o homem não ver Deus ali. Então existe uma revelação. Como é que pode tudo isso ser criado do nada? Deus criou, então a criação é uma revelação divina. Mas só que é muito diferente a gente ver coisas espirituais, coisas que nós não vemos nesse mundo. Vemos coisas físicas. Então existem todas essas coisas. Mashiach, ele é acima de todas as coisas. Deus colocou o seu nome acima de tudo que há no céu, na terra e embaixo da terra, para que ao nome de Yeshua HaMashiach todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus. Quando ele estiver aqui, ele vai adorar a Deus conosco, vai nos levar em oração, não vai receber adoração, não vão ser sacrificados os animais em honra a Mashiach, mas a Deus. Então existe essa limitação de Mashiach. É muito difícil a gente entender. Ele é pleno no sentido de que, dentro da sua grandiosidade, ele consegue suportar uma presença divina mais do que qualquer um outro possa, ou qualquer outro lugar possa suportar. É muito difícil falar isso, eu não tenho palavras para poder expressar isso. Não sei se vocês estão entendendo. Me faltam palavras. É muito complicado, meus amigos. Então a gente utiliza isso para poder, essas metáforas para poder falar um pouquinho do que o que a gente pode entender o que é Mashiach. Então nele são feitas todas as coisas, e nele existe a plenitude da divindade, não que ele tenha a infinitude de Hashem, porque Hashem é inigualável, nada pode se comparar a ele, nem Mashiach pode se comparar a ele. Por isso que o conceito de trindade é totalmente pagão, que coloca Mashiach no mesmo nível de Hashem, que é infinito. Como pode? E separa o Ruach como se fosse uma pessoa desvinculada de Hashem, uma outra pessoa que é um atributo, uma manifestação, Sim, exato, que seria como se o sétimo céu, que alguns rabinos dizem que é Atzilut, que é o mundo da emanação, e que os anjos não têm acesso.
né? Só quem teria acesso é Mashiach, só Adam Kadmon. E existe também aquele conceito, acima do quarto mundo é Adam Kadmon. Meu Deus, como pode entender isso aí? Acima do Atzilut, dos mundos da emanação, existe Adam Kadmon. Sim, nem vou entrar nessa para não desviar, porque isso também é bem complexo. É bem complexo. Mas eu queria dar uma geral, assim, não vou me aprofundar muito nessa parte, que eu queria pegar outras. O judaísmo cabalístico, e estamos paralelamente colocando textos da Brit Hadashah, né? Então isso está dando uma conexão. O que eles não têm é um entendimento que Yeshua é o Mashiach, mas os conceitos que nós estamos falando aqui são conceitos judaicos, né? Agora, só para a gente ver a questão dos textos da Brit Hadashah, que vão falar que Mashiach é esse Adam Kadmon, é esse princípio da criação. Apocalipse 3:14 diz assim: e o anjo da Kahal de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Hashem. Brit Hadashah e Yohanan falando que Yeshua é o princípio da criação de Hashem. 1 João 4:9, nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele possamos viver. Filho unigênito é o único e o primeiro. E também nós temos um texto de Zacarias 12:10, que vai falar sobre primogênito, unigênito, e vai falar diretamente sobre Mashiach, mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu ruach de Hesed, o meu espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Aqui está falando que no futuro os Bnei Israel vão ver a manifestação de Hashem e vão ver que Yeshua era o Mashiach, né? Olha, e olharão para aquele que foram transpassado, e chorarão com quem pranteia pelo seu unigênito. Ou seja, quando uma família, um pai pede o unigênito, é uma tristeza. Agora esse unigênito está falando sobre Mashiach. Eles estão chorando, Israel está chorando pelo seu primogênito, que é o primogênito da criação, Yeshua. João 17:4 e 9. Olha só que interessante. Olha quantos textos nos arremam. Eu glorifiquei-te na terra, Yeshua orando, João 17, tendo consumado a obra que tu me deste para eu fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Baruch Hashem. Está falando que ele tinha uma glória, ou seja, está falando de Adam Kadmon, antes da criação. Glorifica com essa glória que eu tinha contigo antes da criação do mundo. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. E olha que interessante, ó. Porque lhe deis a palavra que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido, ou seja, está falando, os meus discípulos que tu me destes, que são teus, eles têm conhecido que eu saí de ti. Mashiach saiu de Hashem como um unigênito, e eles creram que tu me enviaste. Duas coisas que eles creram. Primeiro, que ele saiu de Hashem. Ele saiu de Hashem.
foi gerado de Hashem, e esse que foi gerado veio, foi enviado. Muito maravilhoso. Outro texto, Filipenses 2, 6 e 11, que sendo em forma de Hashem, não teve por usurpação ser igual a Deus. A palavra usurpar é o que? Você tomar aquilo que não te pertence. Hashem tendo as midot de Hashem, Yeshua tendo as midot de Hashem, Yeshua tendo os atributos que Deus lhe deu, ele não usurpou, ele não tomou aquilo que não era dele, ele não usurpou ser igual. Quem pode se comparar contigo, Eterno? Ele não usurpou ser igual, mas ele se esvaziou. Esvaziou do quê? Ele é pré-existente. Deus criou ele antes da fundação do mundo. E ele tinha uma glória com o Eterno. Ele tinha uma glória sobre todas as criaturas celestes. Todos adoram a Deus, todos cultuam a Deus, mas existem hierarquias, e ele é o supremo da hierarquia. Não recebe adoração, quem recebe adoração é Hashem, mas ele é o supremo de todo o céu, o nome que está acima de todo nome. Então ele tinha uma glória, e ele se desvencilhou dessa glória, dessas autoridades sobre toda a criatura, e se fez semelhante aos homens, tomou forma de servo, e achando em forma de homem, humilhou-se mesmo, e sendo obediente até a morte, e não é uma morte normal, o texto diz, e morte de madeiro. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneiramente. A gente vê que Deus que é a fonte, Deus que exaltou Mashiach, e Mashiach é o receptáculo, ele recebe. Deus dá e Mashiach recebe. E Deus o exaltou e deu um nome que é sobre todo nome. Não que ele criou um nome. Você vai passar a ser agora outro. Não. Quando se fala que deu um nome sobre todo nome, é que deu uma essência. O nome é a essência da gente. Deu a essência de superioridade hierárquica sobre toda a criação. Porque ele governa em nome do Pai. E deu um nome sobre todo nome, que ao nome de Yeshua se dobre todo o joelho, e dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda a língua confesse. Não é uma questão de adoração, mas é uma questão de reconhecimento da autoridade que Deus deu sobre toda a criação. Quando o Mashiach vier, meus achim, todo mundo vai se dobrar. Todo mundo vai colocar a boca no pó, para a glória de Hashem. Deixa eu só passar para a metáfora, porque Deus não está sentado no trono, né? Deus existe, né? Não, nem os céus dos céus podem suportar a sua presença, diz Shlomo lá em 2 Crônicas 7, se não me engano. Deus não está na criação, ele está além da criação. Deus não pode estar dentro da criação. A criação não ia suportar. Por isso que ele faz o tzimtzum, né? Olha só. É o Makom do mundo. Ele é o Makom. Exatamente. É o lugar, né? Baruch Hashem. Agora vamos